Eu sou Walter Avelar. Temos aqui um site, um recorte de um site católico na internet. Aqui o fiel pode acender uma vela virtual em intenção a um santo ou uma pessoa, da mesma forma como se estivesse numa igreja. Este exemplo nos mostra o quanto ciência, tecnologia e religião estão entrelaçadas. Mas essa relação vem sendo observada desde a Idade Média, quando se constituíram os fundamentos intelectuais da ciência moderna. O objetivo da disciplina é investigar, discutir relações e interações histórico-culturais e político-sociais entre ciência, tecnologia e religião, buscando identificar referenciais na perspectiva do bem viver entre essas entidades. Na unidade 1, contexto histórico da relação ciência e religião, vamos contextualizar historicamente a relação ciência e religião, abordando os principais episódios históricos envolvendo essas entidades. Na unidade 2, ciência e religião, inimigas, estranhas e parceiras, vamos examinar a relação ciência e religião num contexto mais recente, no qual é analisada a tese do conflito, da independência, do diálogo e da integração. Na unidade 3, religião e tecnologia midiática, vamos analisar como a religião tem se aproveitado da tecnologia para propagar a sua fé, especialmente através da internet. Vamos entrar no mundo virtual da internet para analisar os diversos fenômenos religiosos aí encontrados. Vamos começar então com a unidade 1, contexto histórico da relação ciência e religião. Boa parte dos historiadores da ciência tem abordado de várias formas o pressuposto popular de que, através da história, a ciência e a religião estiveram envolvidas em uma batalha constante. Hoje se aceita de maneira geral essa visão errônea, conhecida como mito do conflito, porque fundamenta-se amplamente na invenção de alguns poucos autores de controvérsias no século XIX. Como vocês vão perceber mais adiante, no registro das histórias e nos dias atuais, o modelo de Estado bélico eterno não se sustenta. Historicamente, não existe um padrão simplório nas relações desses dois lados, ciência e religião. Na verdade, de uma forma geral, vamos observar ao longo da história que a religião facilitou o esforço científico de várias formas. Frequentemente, a investigação científica foi motivada por impulsos religiosos ou teve como principal fonte de apoio a instituições religiosas. Os conflitos que existiram entre a religião e a ciência estavam relacionados a motivos de naturezas distintas e devem ser entendidas a partir de um contexto maior. Vamos examinar três episódios históricos detalhadamente, que foram importantes na interação entre ciência e religião. Primeiramente, a nova astronomia de Copérnico, Tito, Kepler e Galileu. Uma das principais controvérsias no início da modernidade foi o embate da antiga cosmovisão geocêntrica, aceita pela Igreja, contra a heliocêntrica, defendida por Galileu Galilei. O geocentrismo tinha a premissa que a Terra era o centro do universo, que os corpos celestes, como a Lua, o Sol e os planetas, giravam em torno da Terra e que as rotações eram circulares. A Bíblia era interpretada à luz dessa ideia. O modelo heliocêntrico começou a despontar a partir das observações cada vez mais precisas do movimento dos planetas e das estrelas. Conforme o método científico se desenvolvia através da experimentação, ficava mais fácil sustentar o modelo geocêntrico. Esse episódio levaria à condenação de Galileu Galilei pela Inquisição. O outro episódio que nós vamos estudar é o universo mecanicista de Newton. O cientista inglês Isaac Newton conseguiu demonstrar a conexão entre uma vasta gama de dados observáveis, aparentemente sem relação entre si, numa teoria da lei gravitacional universal, em que o sistema solar pode ser tratado como um mecanismo que opera segundo certos princípios universais definidos. Esses mesmos princípios são aplicados no movimento tanto dos corpos na Terra como dos planetas, e conclui que os corpos celestes se atraem de acordo com suas massas e suas distâncias. Essas descobertas acabaram facilitando o surgimento da ideia
de que o universo seria uma grande máquina que funcionava segundo leis fixas. É a metáfora do relógio, o qual se precisaria de desenho, de propósito e, portanto, de um relojoeiro, o Criador. Em outras palavras, o universo foi visto como um sistema fechado de causa e efeito, no qual era difícil aceitar a ação divina. Para que Deus atuasse em eventos específicos, teria que intervir na ordem dos fenômenos, rompendo ou suspendendo as leis da natureza, e isso entraria em conflito com a ciência. O terceiro episódio que vamos estudar é a origem da humanidade no evolucionismo de Darwin. De acordo com a leitura tradicional das narrativas bíblicas do Gênesis sobre a criação, o animal e o vegetal em nosso planeta haviam sido criados separadamente e de forma distinta por Deus, recebendo características imutáveis. Charles Darwin estremeceu o universo religioso ao desenvolver a hipótese da evolução das espécies. Em suas viagens no navio HMS Beagle, que o levou a diversos domínios biológicos, ele pôde observar as características do mundo natural, bem distantes das teorias europeias sobre a natureza. A suposição de Charles Darwin afirmava que todas as espécies de animais e vegetais presentes na natureza, incluída a humanidade, resultavam de longo e complexo processo de evolução biológica. Na natureza, existia um processo de seleção natural, no qual as espécies bem adaptadas teriam mais chances de sobreviver. Convido vocês, então, para adentrarmos no universo relacional da religião, ciência e tecnologia.